A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de evangelização. Seja pelo YouTube ou pelo Facebook. É onde nós evangelizamos. No dia em que eu estou gravando esse vídeo, eu conversei com meu amigo apologista lá do estado da Paraíba, nosso irmão João Batista, do canal Católicos na Batalha, e ele disse que um protestante, fica importunando, dizendo, olha, Jesus sem igreja, Jesus sem igreja. A única coisa que o protestante sabe fazer é só falar besteira, Jesus sem igreja, Jesus sem igreja. E aí, Jesus sem igreja quer dizer que é Jesus sem o corpo, só com a cabeça debaixo do sovaco, não é isso? Aí esse protestante fica importunando ele sobre a questão de que Paulo viveu sem igreja. Paulo era um desigrejado, talvez como ele, ou outros sectarianos, que agora a moda é os desigrejados, É assim que falam, os desigrejados. Muito bem. Esse herege disse para o meu amigo João Batista que não tem Paulo seguir apenas Jesus, sem precisar da igreja. Paulo não era da igreja. Espera aí. O próprio São Paulo escreveu refutando as seitas judaizantes de sua época. Colossenses, você pega ali capítulo 2, a partir do versículo 16. Mas nós vamos frisar aqui apenas o verso 19. Paulo diz, eles não têm a cabeça, eles não estão unidos à cabeça porque não tem o corpo do qual está todas as juntas. Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, versículo 19. Está dizendo que a pessoa fora do corpo não tem como ter a cabeça. Justamente. Se você analisa o corpo humano, o corpo é quem carrega a cabeça. Ou seja, o corpo é quem anuncia a cabeça, o corpo é quem leva a cabeça. E o corpo da igreja é universal. Católica designa universal, que disse Santo Inácio de Antioquia, escrevendo aos Esmirniotas, no ano 107. E aí Jesus disse, e de fazer discípulo universalmente, de todas as nações. Não é? Quando ele fala do sacramento do batismo em Mateus 28, 19. Fazer discípulo de todas as nações, catolicidade, veja, universalidade. Paulo diz em Romanos 1,8, a vossa fé, aí, falando da igreja de Roma, será aclamada no mundo inteiro. E aí vem um protestante, que não conhece de Bíblia, e porque não tem a igreja verdadeira, nem o corpo de Cristo, que na realidade é a igreja, aí vem falar que besteira, conversar besteira sem conhecimento nenhum. Conhecimento protestante não tem. Veja, meus irmãos, em Atos 9, versículo 4, São Paulo estava vindo a caminho de Damasco fazer o quê? Ele estava indo prender Jesus, que estava lá em Damasco, pessoalmente? Não. Ele estava indo prender o corpo de Cristo. Ele estava perseguindo o corpo de Cristo. Então, quando persegue o corpo de Cristo, está perseguindo a cabeça. É o que esses hereges da atualidade fazem. Olha só. Põe na tela, Santo Diretor. Atos 9, verso 4 e 5. Na tela. Olha só. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse, quem és, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Volta para mim, Santo Diretor. Versículo 4, verso 5. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo estava perseguindo quem mesmo? Quem era? Ah, tá. Não era Jesus pessoalmente. Quando Paulo se manifesta, começa a aparecer, Jesus já tinha subido ao céu de corpo e alma. Ah, tá. Estamos falando do capítulo 9 do Atos dos Apóstolos. Jesus
Lá no capítulo 1, assunto ao céu, já tinha subido ao céu, sentado à direita de Deus no céu. Saulo estava perseguindo quem? A igreja de Jesus. Os membros da igreja de Jesus. Essas heresias, quando fazem isso, eles estão fazendo o mesmo que Paulo. Que Saulo, né? Depois vai assumir um novo nome, Paulo. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Paulo, peraí. Eu persigo Jesus? Não, eu persigo esses falsos cristãos aí, essa seita, né? E aí, Jesus disse, tu estás perseguindo a mim. Duro-te é aceitar a verdade. Né? E aí, meus irmãos, protestante não conhece isso aqui, não entende isso aqui e deturpa. Eles procuram um meio de deturpar isso aqui. Se protestante fala que Paulo não precisou da igreja, ele está adulterando, ele está deturpando isso aqui. Ele está vendo isso aqui de um jeito, não é, demoníaco. Para entender isso aqui de outra maneira. Para deturpar isso aqui. Porque está claro no testemunho de Paulo em 1 Coríntios 15. Olha só. 1 Coríntios 15. O testemunho de São Paulo. Dá uma olhada. Quando Paulo fala na ressurreição de Jesus. Então, ele cita em 1 Coríntios 15, 9. Isso aqui, ó. Põe na tela, santo diretor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Ele fala dos apóstolos, ele fala da ressurreição de Jesus aqui. Você pode pegar do versículo 1. Jesus apareceu a mais de 500 irmãos quando ressuscitou. E aí ele falando dele, ele diz, ó. Porque eu sou o menor dos apóstolos. E não sou digno de ser chamado apóstolo. Por que, Paulo, tu não é digno de ser chamado apóstolo? Porque persegui a igreja de Deus. Volta para mim, diretor. Agora, pacata! Aí está. Espera aí. Por que que os protestantes não entendem de Bíblia, não conhecem, só sabem adulterar, castrar e deturpar? 2 de Pedro 1,20 fala do protestantismo. Fala das heresias atuais. 2 de Pedro 3,16 fala do protestantismo, fala das heresias atuais, que diz que vive a sola escritura. Uma sola escritura mentirosa, uma sola escritura falsa. E aí nós vemos o julgamento deles em Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 23. Quando eles vão apresentar a sola escritura. Preguemos só em teu nome, Jesus. Só em teu nome, a sola escritura, só em teu nome, só em teu nome. Expulsamos demônios só em teu nome, só em teu nome. Aí não tem exorcismo católico, o exorcismo católico não expulsa só, não exorciza só no nome de Jesus, usa o nome da Imaculada, usa o nome dos santos. Tá claro que não é católico que está ali tentando se justificar perante Jesus. Fizemos muitos milagres só em teu nome. Quem é? Ali está a essência do tripé protestante. Sola Escritura, sem Jesus como seu único Senhor de sua vida, expulsação de milagres, de demônios e milagres. É só o que você vê à torta e à direita nessas heresias. De lá eu vim, eu conheço por dentro e por fora. Então está claro, meus irmãos, que ali em Mateus 7, de 21 a 23, está falando de quem? Dos protestantes. Mas claro, não cantam galho. Mas claro de que isso não canta um galo. Diria meu professor de Bíblia, Santo Padre Luiz Toro. Olha, Paulo disse, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Por que, Paulo? Porque antes, quando eu era Saulo, eu perseguia a Jesus. Porque ele me disse lá, por que está me perseguindo? 9:4. Você acabou de ver comigo 9:4 e 5 de Atos dos Apóstolos. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque quem persegue a igreja de Jesus, persegue a cabeça, o próprio Jesus. Não sou digno de ser chamado apóstolo.
Aí protestante diz, olha, Paulo não tem igreja. Paulo está dizendo aqui que não é digno. Você está vendo aqui comigo, claro, na Bíblia, está na deles também. Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Perseguidor voraz da igreja católica. Como fazem eles hoje, hereges. Aí algum herege protestante diz, veja como eu sou imitador de Paulo. Paulo disse em 1 Coríntios 11, 2, 6, meus imitadores como eu sou do Cristo. Olha como eu sou imitador de Paulo. Claro, você não é imitador de Paulo, você é imitador de Saulo. Perseguir a igreja, como vocês protestantes fazem perseguindo a igreja de Cristo. Paulo, depois da conversão, somos nós que somos como Paulo. Porque Paulo disse, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E Jesus, pregando sobre a Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum, em João 6,56, disse, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mais atrás, no 53, em verdade vos digo, quem come da minha carne, se não começo da minha carne e beber do meu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo era ou não era eucaristizado, sim? O homem da Eucaristia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 14 a 22, fala da Eucaristia. Ele já começa no capítulo 8 falando da Eucaristia. 1 Coríntios capítulo 11, e já começa lá nos primeiros versículos do capítulo 11, para falar da Eucaristia, aí no versículo 23 a 30, falando da Eucaristia. Era eucaristizado o homem, sim ou não? Sim. Já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. Homem eucaristizado, cristificado. De Jesus na Eucaristia. Vejam, meus irmãos, aí esses protestantes não entendem de nada, não sabem o que é a mão esquerda e a direita, saem enganando os outros, achando que estão salvos. Quando eles mesmos estão alargando a estrada da perdição. O que os santos disseram sobre o protestantismo? São Padre Pio, um santo perto de nós, disse, o protestantismo é uma nuvem negra que impede a luz do sol, olha aí. E olha que Zacarias já dizia, graça e misericórdia e ternura do nosso Deus, que vai fazer nascer o grande sol nascente para nos iluminar, Cristo Jesus. Para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, Isaías 9:1. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Meus irmãos, está nítido demais para nós que o protestantismo é a farsa do final dos tempos. É a pior de todas as heresias. É a terceira caricatura da Trindade Diabólica, capítulo 16 capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13. Saiu, o falso profeta saiu foi da boca de Lutero, saiu tudo isso que você vê hoje aí. Anticristos em minúsculo, porque saíram dos nossos, saíram da igreja de Cristo. 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Saíram dos nossos porque não era dos nossos. Se fosse verdadeiro, Lutero fosse verdadeiro padre, fosse verdadeiro católico, ele não tinha feito o que fez. Mas isso se dá para ver que nem todos são dos nossos. Quantos hoje dentro da igreja, junto com a teologia da libertação, não é verdadeiro católico? São muitos falsos profetas dentro da igreja. Grupos de oração que preparam o povo para o protestantismo. Eu digo porque eu fui do meio. Grupos de oração preparam um povo que não dá doutrina, não ensina catolicidade, não ensina patrística, não ensina nada. Olha o que disse Santo Afonso Maria de Ligório. O protestantismo é um câncer no meio dos cristãos. Se serve para confortar, Santo Inácio disse assim, falando do gnosticismo, por que o gnosticismo não ia ser salvo? Por que os gnósticos não vão se salvar porque não acreditam na carne e no sangue de Cristo? Essas heresias atuais. Não creem na carne e no sangue de Cristo. Por isso caminham para a perdição. São Paulo disse, não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Capítulo 20, esse São Paulo, falando da igreja de Deus, ele ordena 12 bispos em Éfeso. Em Atos capítulo 20, versículo 28, São Paulo diz, dando um discurso para os bispos, porque já ia descer para Jerusalém e lá ia ser preso, ele disse, cuidai bem do rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu sangue. Cristo, Deus, adquiriu com seu sangue.
O sangue da nova aliança, 26, 27 de Mateus. O sangue da nova aliança. Ele adquiriu essa aliança, essa igreja, que é a nova e eterna aliança no seu sangue. Olha aí. Meus irmãos, olha o que São Paulo disse. É desigrejado de São Paulo, né, protestantes? Como vocês, né? Olha o que São Paulo disse em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Põe na tela, Santo Diretor. Agora me alegro nos sofrimentos, suportado por vós. O quê? Paulo está sofrendo por nós. Paulo está sofrendo pela comunidade, sofrendo pela igreja. Olha o quê? Olha aqui, ó. Ponto, né? Olha depois do ponto. O que falta? As tribulações de Cristo, completo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Volta para mim, Santo Diretor. Agora, pacata. Aí está. Como é que é, protestantes? Paulo era um desigrejado como vocês. Paulo não estava unido à cabeça. Colossenses 2,19 está aqui, ó. Não se mantém unidas à cabeça, do qual está todo o corpo pelas juntas e articulações, e que se alimenta e cresce conforme o crescimento disposto por Deus. Não está unida à cabeça porque não tem o corpo. Existe salvação fora do corpo, protestantes? O quê? Como é que o pagão entra no céu? Não entra no céu. Capítulo 18, versículo 17 de Mateus está escrito: se não ouvir a igreja, seja para ti como um pagão. Eles não ouvem a igreja. É a igreja que Jesus deu sua glória. João capítulo 17, versículo 22. Pai, deles a glória que me deste. Essa igreja que vai julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2. Paulo diz: não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? No capítulo 22 de Lucas, Jesus falando da Eucaristia, que ele fala na Eucaristia, no versículo 28 e 29 diz: porque estiveste comigo nas minhas tribulações, não desanimastes. Por isso sentareis no meu reino para comer do meu pão, na minha mesa, e sentarás em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Falando para quem? Para a igreja. Uma igreja celibatária. Uma igreja que mostra seus santos que são celibatários, são virgens. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. São virgens. Nunca tiveram relação com mulheres. Relações sexuais com mulheres. E na sua boca nunca se achou a mentira. Onde o cordeiro está, eles estão. Aí é um versículo de intercessão dos santos, porque eles veem aqui na terra pelos olhos de Cristo. Paulo disse: eu dou a vida, estou pronto a dar a vida pela igreja. O que faltou às tribulações de Cristo, completo na minha carne, pelo seu corpo, que a igreja deu a vida pela igreja. Mas para esses protestantes, Paulo era um desigrejado. É o que a Bíblia está dizendo? Não. A Bíblia está dizendo completamente o contrário do que eles falam. Então, está nítido, meus irmãos, que o protestantismo é uma farsa, um engodo do capeta para enganar as pessoas. E para levá-los aos quintos dos infernos. Porque fora do corpo não se salva. Nós vimos Colossenses 1,19, não se salva, não tem a cabeça que é Jesus, porque estão fora do corpo. Ora, para poder se salvar, Jesus colocava o povo dentro da igreja para poder subir ao céu. Porque fora da igreja, o próprio Jesus sabe disso, e o próprio Jesus ensinou, não existe salvação. Atos capítulo 2, versículo 47, e o Senhor juntava mais pessoas a eles que estavam no caminho da salvação. No versículo anterior, o 46, dizia: todos os dias frequentava o templo e todos os dias celebrava o pão nas casas, a missa, todo dia tinha missa. Comunhão diária eles tinham. No versículo 42, eles mantinham-se unidos na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, nas orações da fração do pão, a Eucaristia. Mas o desigrejado, não. As igrejas de Satanás, os seus altares são altares de demônio, o que é oferecido lá a demônios. Paulo falando da Eucaristia, em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 14 e 15, vai dizer: filhinhos, fugir da idolatria. No versículo 16 e 17, ele fala da Eucaristia. No versículo 17, fala que há uma só igreja. Nós, embora sendo muitos, comungamos o mesmo pão, por isso nós somos uma só igreja. No versículo 21, Paulo diz: vocês não podem participar do altar do Senhor e do altar dos demônios. Beber do cálice do Senhor na igreja católica e dos demônios na igreja protestante. Ah, irmão, mas aquilo ali era produzido, eu sei. Mas é atualizando para os dias de hoje. Quem é o falso altar hoje? O protestantismo. O protestantismo é o falso altar de hoje.
Tá nítido, tá claro isso, meus irmãos. Veja, a Sagrada Escritura, todo o Novo Testamento, é forrado dos sacramentos. Desde os evangelhos, desde os sacramentos que estavam lá no Antigo Testamento, Jesus transformou-los, aperfeiçoou-los em sacramentos. Os 7. Os 7. Já está gravado aqui na galeria. Eu não sei quando esse vídeo for pro ar, se já está todos nos canais. Mas eu gravei 6 vídeos. Os 7 sacramentos dos evangelhos. Esse eu não gravei porque mas eu gravei os 7 sacramentos em Atos. Os 7 sacramentos nas 13 cartas pastorais. Os 7 sacramentos nas 7 cartas... os 7 sacramentos na epístola, só na epístola aos Hebreus. Os 7 sacramentos nas 7 cartas católicas. Os 7 sacramentos só em Apocalipse. E depois fiz uma revisão mostrando os sacramentos lá no Antigo Testamento. Esse livro é católico, meus irmãos. Não se iluda com isso. O povo se perde por falta de doutrina. Oséias 4,6, quando chega um falso profeta na porta, como está dito no capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5 e verso 6, quando chega mulherzinha que passam nas casas enganando, carregando outras cheias de pecados, dizendo, não, você já está salvo, vem para cá, irmão, já está salvo, aleluia, glória ao Senhor. Isso é heresia, engodo de Satanás. Só tem, não se iluda, Cristo só fundou a igreja, Cristo só tem um corpo, tu és Quefas, e sobre esta Quefas edificarei a minha igreja, fora dela não existe salvação e as portas do inferno não podem destruí-la. E você, quando persegue a igreja de Cristo, Mateus capítulo 16, versículo 18, as parte B, as portas do inferno não podem destruí-la, quando você persegue a igreja católica, é as portas do inferno tentando destruí-la. Foi Jesus que disse, não é palavra de Fábio não. Ei, foi Jesus que disse, as portas do inferno não podem destruí-la. Ele não disse que o inferno não investir, ele disse que o inferno não pode destruir. Faz 2000 anos que as heresias tentam destruir essa igreja. E o tiro sai pela culatra. Cuidado, duro te é recalcitar o aguilhão. Meus irmãos, se inscrevam nos nossos canais, canal Luiz Protestante Fábio Pentecoste e o canal Apologética Católica e Debates. E também no nosso Facebook, sempre trazendo lá um bom vídeo de apologética. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.